Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Finalzinho de fevereiro, né, pessoal? Final de fevereiro de 2023. Meu nome é Thiago, sou consultor de valores imobiliários e eu precisei fazer um especial de renda fixa para vocês, porque poucas as vezes a gente tem uma janela dessa em 10 anos, tá? Olha que interessante esse gráfico da evolução da taxa Selic no Brasil nos últimos 13 anos. O patamar que a gente está agora, pessoal, só perde não, empata com o patamar de 2015. Isso abre a janela de uma série de oportunidades, tá? Uma série de oportunidades na renda variável, em vários ativos, inclusive na renda fixa. Então hoje eu vou falar aqui pra gente um resuminho, um especial de renda fixa no Brasil e um especial de renda fixa nos Estados Unidos. A carteira, para ser uma carteira vencedora no longo prazo, ela tem que ter ativos que são descorrelacionados entre si, né? Renda fixa, muitos investidores aí arrojados, eles acabam não investindo em renda fixa. E muitos conservadores acabam exagerando na renda fixa. E a verdade é uma só, pessoal. A renda fixa ela é um componente importante da carteira do investidor que estabiliza a sua emoção aí no longo prazo, tá? Independente se você é arrojado ou não, a carteira de renda fixa ela tem que estar lá, tá? Ela é um ativo descorrelacionado com os demais setores aí de renda variável, tá? Então, eu sempre vou falar dela, eu sempre faço questão de ela estar na carteira. E agora a gente está num patamar aqui, sim, histórico, né? Então, o que a gente está vendo hoje, possivelmente não vamos ver por mais aí 6, 7 anos, né? Então vamos lá. Toda vez que a taxa de juros sobe, né? Olha só a inclinação da curva. Toda vez que a taxa de juros sobe, os ativos de renda variável sofrem marcação a mercado dos fluxos de caixa futuro trazidos a valor presente. Resumindo, as empresas ficam mais baratas, assim como os fundos imobiliários. Certamente, a maioria dos ativos de renda variável de quem comprou de 2018 a 2023 possivelmente estará negativo, tá? Incluindo fundos imobiliários e inclusive renda fixa com duration longa, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, IPCA mais 6 era um sonho para a gente no Tesouro Direto há uns 2 anos atrás, quando se falava isso, ninguém acreditava, e hoje aqui já é uma realidade. Então hoje você consegue uma renda fixa de juros real acima da inflação de pelo menos 0,5% ao mês, que é uma carteira aí que você aposenta tranquilamente com um juro real anual de 6% ao ano, acima da inflação, né? E depois eu vou fazer uma comparação legal no final do vídeo, vocês vão gostar, da inflação versus o dólar, o que é melhor, e aí vocês vão tirar a própria conclusão de vocês, tá? Então isso aqui, ó, isso aqui é uma baita de uma oportunidade, não tem como você não deixar de encarteirar. Se você tem um horizonte mais de curto prazo para alguma aquisição específica, opte pelo 2029. E se você não se preocupa com a volatilidade e tem planos de longo prazo, opte pelo 2045, que inclusive ele pode ter um poder de marcação a mercado violento quando a taxa de juros baixar. Acabou de sair a notícia da inflação do Brasil e dos Estados Unidos, a inflação veio acima do esperado, o mercado já está corrigindo e os juros já subiram novamente, tá? Então, pessoal, é uma oportunidade legal, isso não vai durar para sempre, tá? Então vai encarteirando, vai comprando, vai aumentando a sua exposição de renda fixa. Olha só aqui o gráfico dos últimos 10 anos, 10 não, 8 anos aqui do Tesouro IPCA 2045. A gente está na taxa histórica, né? A gente está na taxa histórica de preço de risco, né? De prêmio de risco. Isso aqui nunca se ouve no Tesouro IPCA 2045, tá? Então é um valor considerável, pessoal. Vale a pena você pensar em alocar um perfil, uma fatia da sua carteira nele, tá? E também
está aparecendo agora prefixados muito atrativos, de 15% ao ano. Isso aqui é um exemplo do Banco Master. E, cara, você consegue dobrar o seu capital sem fazer nada em 5 anos. Aí, 5 para quase 6 anos você dobra seu capital sem fazer nada. É por isso que isso desincentiva tanto o investimento em ativos de risco. Com esse CDB pré-fixado aqui, meu amigo, com FGC, você está bem tranquilo. A única consideração é que é complicado você prefixar por um período muito longo, né? 2029 é um período muito longo. Nós não sabemos quando vai estar a inflação daqui 3, 4 anos, quando o Banco Central mudar. Então, pô, inflação de 5, você tem uma taxa de 15, você tem um lucro real de 10. Só que isso nesse ano agora, no próximo ano, e daqui 6 anos, né, em 2029, a inflação pode estar de 20 e você pode estar tendo um calor, um prejuízo real de menos 5, né? Então, prefixar é um momento adequado, sim, só que não por períodos muito longos, tá? Tem uma sugestão aqui para vocês considerarem o especial de renda fixa agora que a taxa de juros está muito perto do ápice, né? Muito perto do platô. Acho difícil a gente subir mais a taxa de juros com essa pressão popular que a gente está tendo, pressão do governo federal em relação ao Banco Central. Acho difícil, então a gente está muito perto. Então, se eu fosse montar uma carteira de renda fixa hoje, com essas taxas de juros altíssimas, além de estar comprando bons produtos, a minha sugestão é colocar metade dessa carteira de renda fixa em um IPCA+, aí, né? IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8, né? Prefixar um pouco mais do que pós-fixar, então 30% da carteira deixaria em pré-fixado de 15% ao ano por um período de 3 anos, tá? E os 20% eu deixaria atrelado ao CDI. Por que a menor parte atrelada ao CDI, pessoal? Porque o CDI que está rendendo 120% agora de 14 é muito maior do que 120% de 5. Né? Então, se a taxa de juros baixar para 5, seu CDB vai render 120% de 5. Então, vai render 6% ao ano. Né? E a gente está tendo uma pressão para isso acontecer. Então, eu deixaria a menor parte num pós-fixado e a maior em PCA+, porque você trava o componente mais, que é altíssimo, e você se protege da inflação. Né? Então, se você espera o vencimento, você não consegue ter prejuízo. Tá? A não ser que a inflação for muito alta, e aí o que você vai ganhar de ganho de capital, vai reter lá 15%, e aí você vai ter um prejuízo. Mas isso é exceção da exceção, nem vale a pena guardar isso em mente, tá? E você que está abrindo aí vários CDBs na XP, na Nuinvest, pô, como que eu sei, Thiago, quando escolher um CDB? Opte por Tesouro Direto, opte por renda fixa em dólar, que eu vou falar, mas se você está sendo atraído pelas taxas da renda fixa privada, sempre olhe 3 índices desse CDB, tá? Esse aqui é um exemplo do Banco Master, que se você tiver positivo nesses 3 índices, pô, pode alocar tranquilamente seu patrimônio nesse CDB. Claro que o banco pode estar mentindo, né? Assim como a Americanas mentiu, enfim. Mas é um fator a mais de proteção. Então a primeira coisa que você olha é o índice de Basileia. Índice de Basileia, ele significa que para qual é a porcentagem que o banco tem segurado com ele do total que ele empresta, tá? Então se você aí tem 100, você tem um índice de Basileia de 20%, significa que você tem 20 em caixa, né? E emprestou 100. O Banco Central determina que o índice basileiro no Brasil tem que ser acima de 11, né? Então, o Banco Master, olha, está no sinal amarelo aqui, né? Está no sinal amarelo, né? Está 11, está bem em ciminha do que precisa. Isso aqui já é um sinal de alerta, tá? Depois é o índice de mobilização que vocês vão ter que ver aí, tá? Que significa? Se ele tem dinheiro em caixa ou se está muito imobilizado para pagar aí uma eventual crise de liquidez. Então, ele precisa ter pelo menos 50% a menos não imobilizado, tá?
Então veja aqui que o Banco Master está aí com 18, está num nível legal. E por último, e não menos importante, é difícil uma operação financeira quebrar se ela está dando lucros recorrentemente. Então o Banco Master está com um lucro bacana nos últimos 4 anos, sem prejuízo. A chance dele ter uma crise de solvência é pequena, mas com uma atenção aí para o índice de Basileia, que está no limite que o Banco Central determina. Pô, Thiago, mas como que eu olho tudo isso aí? Pô, isso é muito fácil, pessoal. Viu um CDB aí em qualquer plataforma, CDB, XP, Banco Master, C6, Banco Original, Banco Fibra, BMG, você coloca no Google aí, Banco Data BMG, índice de Basileia. Ele já dá um site de Banco Data que calcula isso tudo automático para você. Você abre lá, já olha e você já fica mais tranquilo ou não de escolher esse CDB, tá? O Banco Master tem um sinal amarelo, se for alocar nele pode alocar, mas com as devidas medidas protetivas, né? Colocar um patrimônio, uma porcentagem do patrimônio mais irrelevante, tá bom, pessoal? E além da gente estar com ótimas oportunidades na renda fixa Brasil, a gente também está com ótimas oportunidades na renda fixa americana, tá? Diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos, a maior parte da renda fixa ela já segue a marcação a mercado. Então o valor de face do título ele oscila como se fosse uma ação, tá? Secundária marcação a mercado. Isso acontece da mesma forma com o nosso Tesouro IPCA com duration longa, né? E nos Estados Unidos agora temos aí renda fixa pagando 2,7% em dólares, tá? É dólar mais 3, né? No Tesouro Americano, né? IEF é um ETF que compra letras do Tesouro Americano de 7 a 10 anos, tá? Então é como se fosse um Tesouro IPCA 2029, por exemplo. Pô, Thiago, mas eu não queria comprar o ETF e tal, eu quero comprar o próprio Tesouro. Tudo bem, hoje você já consegue isso pela Avenue, você pode comprar a partir de 50 mil dólares. Então, se você tem 50 mil dólares aí parado para comprar apenas uma renda fixa americana, você pode comprar aí o próprio Tesouro Americano na fonte sem se expor ao ETF. Se você tem menos do que esse valor parado para comprar renda fixa, você pode se expor tranquilamente ao IEF. Temos também outras rendas fixas privadas, que não é de título americano, mas são empresas de alto grau de investimento, tá? Uma delas aí é o ETF LQD, que está pagando quase 4% em rentabilidade anual, que são apenas empresas high grade, né? AAA, BBB, né? E se você quiser ainda um pouquinho mais de risco, só que sem ir para os high yields, né, que são empresas mais lixo, você pode ir para o PGX, que também é um ETF que essa semana estava pagando 6% em dólares. Eu acionei vários de vocês, porque realmente 6% em dólares é um negócio muito legal, muito bacana, né? E se você tem Interactive Brokers, só de ter dinheiro parado lá na conta, sua caixa está sendo remunerada a 4% ao ano. Então, se não vale a pena você tomar decisão precipitada. O caixa está sendo bem remunerado. Vá com calma, tá? A gente tem uma recessão para chegar possivelmente, se bem que dados econômicos fortes dos Estados Unidos mostrou semana passada que é possível sim que a gente tenha uma aterrissagem, um pouso suave na economia americana, mas lembrando que isso nunca aconteceu nos últimos 200 anos, pessoal. Então, vamos com calma, mantenha seu nível de caixa de acordo com o recomendado no grupo, e o seu caixa está remunerando aí parado na corretora em 4% ao ano, que é um bom investimento, tá? Muitas pessoas me perguntam assim, pô, Thiago, melhor IPCA mais 6 do Tesouro ou um dólar mais 6 desse PGX? Então, pessoal, a gente fez a comparação do dólar versus o IPCA nos últimos 30 anos, desde a origem do real. Então, se você tivesse R$100 apenas sendo corrigido pelo IPCA,
no final aí dos 30 anos quase agora, você teria R$ 647, tá? Apenas a correção da inflação. Olha só a destruição da inflação do nosso dinheiro, né? E se você tivesse aí R$ 100 e convertido em dólar de 94 até agora, você teria uma correção de R$ 605, tá? Então é muito aproximado a correção do dólar versus a correção do IPCA, né? Veja que o dólar corrigiu em 505% e o IPCA corrigiu em 547%. Então, IPCA mais 6 no Brasil, pessoal, é muito próximo de dólar mais 6 nos Estados Unidos, tá? Pô, qual que você deve ter? Você deve ter os dois, na minha opinião, tá? Porque o risco da moeda, ele não pode ser negligenciado, né? E isso aqui foi um período de estabilidade monetária que a gente teve no Brasil. Porra, Thiago, estabilidade monetária com queda de 84% do valor da moeda? É, pessoal, mas é a moeda mais estável que a gente teve até hoje. E a gente não sabe se até 2045 continuará nessa estabilidade, né? Diferente do dólar, que é estável há mais de 200 anos, e a chance dele estar estável até 2045 é muito maior do que o real. Então, na minha opinião, você tem que ter os dois, e pare com essa comparação burra. Se o seu total do patrimônio aí tem que ser 20% em renda fixa, pô, opte aí por 12% no exterior, 8% no Brasil, ou meio a meio, e corre pro abraço, tá, pessoal? Resumindo, a gente tem muita oportunidade, tá? Tanto na renda fixa quanto na renda variável. Não espere estar positivo em ações e fundos imobiliários, não espere. Pô, a taxa de juros subiu demais, né? Não espere e aproveite as oportunidades, porque se a taxa de juros brasileiras baixar de 14 para 5, né, se a gente tiver um boom de commodities e a taxa de juros baixar de 14 para 5, tenho certeza que muitos aqui estarão aposentados quando a taxa de juros chegar a 5. Por quê? Porque a marcação a mercado vai dar um efeito riqueza no valor das suas cotas, no valor das suas ações, no valor da marcação do Tesouro Direto, que facilmente o patrimônio dobrará nesse cenário aí, ou até triplicará. Né? Então, devagar, pé no chão, aproveite as oportunidades, não perda a oportunidade do dollar cost average, aporte todo mês, inclusive nesse cenário tenebroso que a gente tem agora. Beleza? Então, valeu pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição.